Olá, alunos da disciplina de estruturas isostáticas. Na última semana nós realizamos o cálculo dos esforços internos em algumas seções pré-determinadas. Nessa semana nós daremos continuidade a essa matéria, calculando agora e determinando o nosso diagrama dos esforços solicitantes. Primeiro veremos como que é feito os diagramas de maneira genérica e depois veremos especificamente nessa semana como que é realizado o diagrama de esforço cortante. O que seriam esses diagramas, esses gráficos? Até então, nós determinávamos um ponto qualquer, um ponto C, que pertencia à minha viga, e naquele ponto eu encontrava qual que era o esforço cortante, qual que era o momento fletor para o ponto determinado. Para eu dimensionar uma viga, eu preciso saber qual que é o esforço cortante máximo que vai estar atuando nessa viga, qual que é o momento fletor máximo, se eu preciso reforçar em algum ponto específico. Para isso eu preciso conhecer os esforços ao longo de toda a minha viga e não só de um ponto específico. Para isso que servem os diagramas. Como um exemplo, esses dois diagramas de uma viga com uma carga distribuída, eu tenho ao longo da minha viga como que é o comportamento do esforço cortante. No caso aqui, exatamente no apoio, o esforço cortante tem um valor máximo, no meio do vão o valor é nulo, então eu sei que a seção próxima do apoio está mais solicitada ao esforço cortante. Ao momento fletor, esse seria um gráfico de momento fletor para uma viga com a carga distribuída, uniformemente distribuída. Nos apoios o momento é zero, no meio do vão eu tenho um valor máximo aqui, onde seria a maior solicitação com relação ao momento fletor. Então eu consigo entender o comportamento dos esforços no determinado elemento. No nosso caso, estamos estudando as vigas isostáticas. Então esses diagramas têm esse objetivo de identificar a variação dos esforços ao longo das estruturas. São muito importantes para os projetos estruturais. Vamos aprender agora como que nós podemos traçar esses diagramas nas nossas vigas. Primeiro ponto que precisa ser feito é determinar as seções chaves. Como assim seções chaves? Dentro da minha viga eu tenho alguns pontos que eu vou precisar determinar nesses pontos os valores dos esforços e a partir deles eu consigo traçar o meu gráfico. Quais pontos são esses? Início e fim da estrutura, seções que ocorrem forças ou momentos concentrados, os apoios e as seções que têm o início ou fim de uma carga distribuída. Por exemplo, nessa viga eu tenho um apoio de segundo gênero, um de primeiro com carga distribuída, carga concentrada, carga horizontal. Quais são as seções chaves dessa viga? Primeiro, início e fim da estrutura. Então, o primeiro e o último ponto. Depois, seções onde ocorrem forças concentradas ou momentos. Então, aqui eu tenho essa força concentrada, teria de 90, mas já está indicado que também é no fim da estrutura. Os apoios, então, eu tenho um quarto ponto que seria no apoio de primeiro gênero. No de segundo já é o início, então já foi marcado. E o último ponto para esse exemplo seria numa seção de início ou fim de carga distribuída. No caso, eu tenho aqui o final de uma carga distribuída. Então, eu teria para essa viga, esse exemplo, eu teria 5 seções chaves, onde eu precisaria determinar os valores dos esforços para então traçar os meus gráficos. Como nós estamos vendo, essa disciplina é uma sequência. A gente aprendeu o cálculo das reações de apoio, cálculo dos esforços em uma determinada seção. Agora vamos determinar os esforços em uma seção a partir de um gráfico, que a gente vai conseguir enxergar o comportamento global ali da minha estrutura. As regras para traçar esses diagramas, esses gráficos. Primeiro eu preciso determinar, como eu disse, os esforços nas
seções principais ou seções chaves, que foi indicado anteriormente. Depois, eu vou marcar esses pontos no meu gráfico. A minha viga seria o marco 0. No exemplo vai ficar mais fácil de entender. Eu uso a minha viga como sendo a referência. E aí, a partir do ponto escolhido, eu vou marcar o valor do esforço naquele ponto. Para o esforço cortante, esforço normal, se no ponto da seção-chave o valor for positivo, por exemplo, esforço cortante de mais 20, eu vou desenhar um gráfico com esse valor para cima da minha linha da viga. Caso dê negativo, vai ser para baixo. Já o momento fletor, que é diferente, gosta de ser um pouco diferente, tem um motivo para isso, que vai ser entendido mais à frente, seria o inverso. O momento positivo é para baixo, momento negativo para cima. Já para traçar os gráficos, eu vou ligar esses pontos depois que eu marquei. Como eu disse, no exemplo vai ficar bem mais claro. Então, eu vou marcar em cada ponto quais são, por exemplo, o gráfico de esforço cortante. Eu vou marcar em cada ponto o valor do esforço cortante nas seções chaves e depois eu vou ligar esses pontos para traçar o meu gráfico. Quando eu tenho um trecho onde eu não tenho nenhuma carga aplicada, para o esforço cortante normal, o gráfico vai ser uma linha reta paralela à minha viga. Já para o momento, num trecho onde não tenho carga aplicada, vai ser também uma reta, mas geralmente essa reta é inclinada. Nós veremos isso nos exemplos. E quando eu tenho uma carga pontual numa viga, que seria um ponto-chave, o meu gráfico vai ter uma descontinuidade. Ele vem com um determinado valor e de repente ele muda esse valor de acordo com a carga que está sendo ali aplicada. E para o diagrama de momento fletor, quando eu tenho uma carga concentrada, esse diagrama vai ter um ponto anguloso. Ele vai vir com uma reta numa determinada direção e quando tiver uma carga concentrada, o ângulo que essa reta vai estar determinada vai ser alterado. Então, para a aula de hoje, nós veremos um exemplo de um esforço cortante, do diagrama de esforço cortante. Primeiro exemplo é com apenas cargas pontuais, cargas concentradas, sem cargas distribuídas. Depois veremos um segundo exemplo com cargas distribuídas. Então, teremos esses dois exemplos essa semana para vocês começarem a resolver os exercícios dos gráficos, para traçar os gráficos dos esforços cortantes. Então, como foi dito, primeiro ponto, eu preciso determinar as reações de apoio dessa viga. Então, eu vou marcar onde são essas reações. Nesse vídeo, eu não vou estar resolvendo essas reações, que é algo que já foi ensinado. A gente já fez um exemplo similar a esse. Tem esse exemplo na lista de exercícios, vocês já resolveram. Então, eu vou partir do pressuposto que já calculamos as reações de apoio para esse exemplo. No caso, eu aplicaria as três equações estárquicas: somatória de forças horizontais igual a zero, eu tenho que H igual a zero. Somatória de forças verticais e somatória de momento igual a zero vai me fornecer os valores das duas outras reações, que seriam 62 e 28. Então, a partir desses valores, eu vou começar, então, a determinar o meu gráfico. Então, o primeiro passo é calcular as reações de apoio. Segundo passo, eu vou determinar quais são as minhas seções chaves. Então, deixei desenhado aqui as reações junto com as cargas externas aplicadas. Quais seriam esses pontos chaves para essa viga? Início e fim de estrutura, então eu tenho aqui o início e o fim da minha viga. Pontos onde eu tenho carga concentrada aplicada, então eu tenho aqui 60 e 10.
e também nos apoios. Então, para essa viga eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 pontos chaves. Seria esses 5 indicado em verde aqui. Próximo passo, já determinei as reações e já determinei quais são os meus pontos chaves. Então agora eu preciso determinar o esforço cortante em cada ponto desse. A gente vai prestar bastante atenção agora porque eu tenho uma carga concentrada, então a gente vai ver algo um pouquinho diferente do que já havíamos fazendo até agora. No meu ponto 1, que seria o primeiro ponto, olhando, analisando a minha estrutura do lado esquerdo do ponto para a esquerda, então eu só tenho essa carga de 20, à esquerda, aquela convenção de sinais, para baixo é negativo, para cima positivo. Então, no ponto 1, esqueço tudo que está à direita do ponto 1, então no ponto 1 eu só tenho uma carga de 20 para baixo, então eu teria um esforço cortante de menos 20 kN. O próximo ponto seria o ponto 2. Só que no ponto 2 eu tenho uma carga concentrada. Então, quando eu calcular o esforço cortante nesse ponto, exatamente no ponto eu tenho uma carga. Então, para traçar o gráfico, eu vou determinar o esforço cortante num ponto imediatamente à esquerda do ponto 2 e depois um ponto imediatamente à direita. Por quê? Porque no ponto imediatamente à esquerda eu não vou considerar o valor da carga pontual. No imediatamente à direita, aí já vai entrar esse valor. A gente vai ver por que dessa exceção aqui, dessa separação. Então, no ponto 2, se eu cortar a minha estrutura num ponto imediatamente à esquerda do ponto 2 e analisar só desse ponto para a esquerda, esquecer tudo que está à direita, eu tenho só a carga de 20 para baixo. Então, eu continuaria com o valor de menos 20, o esforço cortante. Se eu analisar agora um ponto à direita e analisar todas as cargas deste ponto até o final da minha viga, olhando só o lado esquerdo, eu tenho a carga de menos 20 e agora vai entrar o 62 para cima, que é positivo. Então, eu tenho 20 para baixo, 62 para cima, nesse ponto. Somando, eu encontro o valor de 42. Esse é o valor do esforço cortante no ponto 2, imediatamente à direita desse ponto onde eu considerei o valor da carga concentrada. Então, é só atentar para esse detalhe. Continuando então no ponto 3, imediatamente à esquerda, porque eu tenho uma carga concentrada, eu tenho a carga de 20 e a carga de 62. E agora, quando eu considero 60, que seria a direita do ponto, eu teria menos 20 mais 62, e agora entraria também o 60. Então, o valor da soma aqui daria menos 18. Próximo ponto, ponto 4. No caso, antes de considerar a força, no ponto 4 à esquerda, o valor permaneceria o mesmo. 20 para baixo, 62 para cima, 60 para baixo. E agora, considerando a carga de 10, eu teria o valor de menos 28, porque o 10 entraria aqui na minha conta do ponto 4. E o último ponto, eu tenho menos 28, e agora no ponto 5, entraria a reação de apoio aqui, mais 28, e fecharia o meu diagrama aqui com um valor de 0. Então, esse é o segundo passo, é determinar esses valores. Depois eu vou, na próxima semana, gravar um vídeo traçando esses diagramas de maneira mais rápida, mais que precisa de uma certa atenção, mas seria uma maneira mais rápida de elaborar esse gráfico sem fazer tantas separações de pontos. Mas esse processo é o mesmo para o diagrama de momento fletor, então por isso que eu estou fazendo bem detalhadamente aqui, calculando ponto a ponto para depois traçar o gráfico. Feito isso, encontrados os valores, o próximo ponto é traçar esses pontos para o meu gráfico.
A linha da viga vai ser o meu marco zero. Tudo que tiver acima é positivo, para baixo é negativo. Então, no meu ponto 1, que é no início da viga, o meu esforço cortante, o valor dele é menos 20. Então, eu vou descer uma linha até um valor de menos 20. Não precisa ser em escala, só ter uma proporção próxima ao número para ter uma ideia melhor. Se for em escala, fica melhor ainda o nosso gráfico, mas não necessariamente precisa ser em escala para os nossos exercícios. Então, no ponto 1, menos 20. No ponto 2, à esquerda, o valor continua sendo menos 20. Então, aqui eu teria menos 20 e aqui menos 20. E aí eu vou ligar os dois pontos. Então, eu já comecei a traçar o meu gráfico, que é um valor constante, então esforço cortante em qualquer ponto nesse trecho é de menos 20. Agora, no ponto 2, ele começa com menos 20. Depois que eu tenho a carga aplicada, o valor altera, ele sobe para 42, como determinamos anteriormente. Então, eu marquei o ponto 42. O próximo ponto, seria o ponto 3, o valor do esforço cortante permanece 42. Então, traço uma reta ligando esses dois pontos no valor de 42. Exatamente no ponto 3, o valor muda para menos 18. Então, eu vim com o gráfico 42, liguei os dois pontos e agora desci até o valor que foi alterado de menos 18. E aí eu vou ligar agora até o meu ponto 4, que permaneceu com o valor de menos 18. Ficou uma linha reta. Depois, quando eu incluir a carga que estava aplicada nesse ponto, o gráfico vai reduzir aqui para um valor de menos 28, que entrou a carga de 10. E para finalizar, eu não tenho nenhuma carga entre esse ponto e o apoio, então permanece menos 28. E chega aqui no meu apoio, o valor sobe para 0. Então fecha aqui esse gráfico. A partir daqui, eu já posso visualizar melhor o comportamento das reações e dos esforços cortantes na minha viga. O que está para cima é positivo, o que está para baixo, negativo. Então, seriam esses os passos para a determinação do meu esforço cortante com uma viga, esse exemplo só com cargas pontuais. No próximo vídeo eu vou colocar um exemplo com cargas distribuídas também. Bom estudo para todos.